Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi e se você é novo por aqui, vou logo avisando que os nossos slides estão disponíveis gratuitamente para você baixar aí na descrição do nosso vídeo. Meus irmãos, nós já chegamos à lição de número 7, pela misericórdia de Deus, e nós estamos aprendendo muito nesse trimestre, né, sobre bibliologia, algumas aplicações práticas aqui nessas duas últimas lições. E hoje nós vamos falar que a Bíblia transforma as pessoas. Então, o principal ponto, né, da revelação de Deus no seu objetivo final é transmitir a mensagem do Senhor e também transformar pessoas. O nosso textuário está aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí vai girar em torno desse texto aqui também a nossa aula de hoje. A verdade prática vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Essa aí é uma das funções também da palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe nós não vamos ler, como estamos fazendo nesses últimos vídeos, e aí estamos ganhando um tempo, irmão. Pode aí baixar, né, e já ler essas duas passagens em Coríntios e também em Hebreus, e nós vamos logo para a nossa introdução. Então, queridos irmãos, a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro, é o que nós temos estudado nas primeiras lições, e nós temos entendido que esse livro, né, inspirado por Deus, tem um propósito real, não foi escrito, né? Não foi deixado até nós de uma maneira assim, por sorte, como diz o pessoal, fora, né? A esmo, não, tem um propósito e esse propósito é divino. Então, por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela vai modificando, né? Transformando o nosso coração, o nosso entendimento, à maneira de Deus. Então, nessa lição de hoje, nós veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. E é o que nós vamos ver agora. Vamos lá, queridos irmãos, para o nosso primeiro ponto. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Irmãos, palavra viva, né? Não é aí a gente faz esse contraste de palavras mortas e palavras vivas. A palavra de Deus é uma palavra viva, né? Ela tem dinamismo, ela não está aí jogada ao vento, né? Então a gente vai ver sobre isso. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Então, queridos irmãos, quando a gente vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, é um conselho, né? Uma lembrança que o escritor aos Hebreus vai entregar para nós e para a carta a qual ele destinou àqueles irmãos, que a Bíblia, né, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser entendida segundo a vontade de Deus. Então vamos ver aqui os próximos pontos, né? Viva e eficaz. Primeiro, viva, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois Deus, o Deus da palavra é um Deus vivo, né? Não é um Deus morto. Segundo, é eficaz porque opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito, cumpre o seu objetivo, ou seja, cumpre o seu objetivo determinado, como diz em Isaías 55:11, tá certo? Então nós devemos o quê? Obedecer, né? Ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Aquele que não obedece à palavra de Deus já está em juízo, né? Pode entrar assim na eternidade condenado se ele não se arrepender, tá certo? E aí viver a morte eterna, né? Então, queridos irmãos, segundo ponto aqui, ó, não é um ensino ultrapassado, pois o Deus que a inspirou é eterno. É muito comum a gente ver teólogos liberais e pregadores dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. A gente já falou isso aqui, né, em algumas aulas. A Bíblia precisa ser atualizada, esse livro é antigo, é arcaico, mas na verdade, irmãos, o Deus que fez a Bíblia, ele é eterno e ele colocou os valores morais, éticos, eternos da sua pessoa e valerão para sempre. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus ama, está impregnado na palavra de Deus, está contido na palavra de Deus. Se você quer conhecer de Deus, conhecer o caráter de Deus,
a Bíblia está ali, ela é viva, né? Porque se Deus é vivo e a sua inspiração aos escritores também é viva e permanece eficaz a ponto de cumprir o seu objetivo até hoje e também eternamente, tá certo? O nosso próximo ponto aqui diz que a palavra de Deus é espada penetrante, é isso que o escritor dos Hebreus vai dizer, né? A palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes, e a gente vai ver isso aqui. Então, o uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Meus irmãos, quando você é exposto à palavra de Deus, quando você lê a palavra do Senhor, quando você escuta uma pregação expositiva, uma pregação realmente bíblica, a palavra do Senhor, ela vai de forma viva, através do Espírito Santo, né? Transpassar o coração do ouvinte, transpassar a alma e ali colocando, né, ao lume coisas que ele escondia. A gente vai ver isso aqui. Então, nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para vencer a oposição do maligno e dos seus aliados. Então, não existe barreiras, não existe coração duro que a palavra não consiga penetrar, não existe pessoa tão misteriosa que a palavra de Deus não consiga ir e penetrar aquele ser, tá certo? Então, assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, como diz o escritor aos Hebreus, e atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter, ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e carne. Então, quando, irmãos, a gente vai lendo a palavra, a gente vai tendo consciência de quem nós somos, porque ela vai penetrando, vai mostrando. Como a gente viu na aula passada, a palavra do Senhor é uma lanterna, né? É lâmpada para os pés e luz para o caminho, né? Alguns irmãos usaram em aulas metáforas como o farol baixo e o farol alto. É isso que a palavra de Deus mostra, o caminho além e o caminho próximo aqui para nós andarmos firmes. E além disso, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai iluminando o nosso coração e mostrando aquilo que está desordenado, que a gente precisa consertar, tá certo? É por isso que lá o escritor, o apóstolo João, né, no Evangelho, vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz ilumina aquilo que está errado. E eles não queriam consertar aquilo, queriam permanecer no pecado e sem mudar a sua vida. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o nosso próximo ponto aqui. A palavra de Deus é apta para discernir. É isso mesmo. A palavra do Senhor, ela é apta para entender, para colocar na balança as coisas que estão no nosso coração. Então a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano, como diz a palavra de Deus aqui no livro da Carta aos Hebreus, né? Então nada está imune ao discernimento da palavra. Tudo ela entende, conhece todas as coisas e principalmente o coração do homem. Então nossos pensamentos mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias são desvendadas, né? A palavra de Deus chega ali e aí, irmãos, constrange, mas claro que dando uma opção, colocando, né, nos encerrando, nos levando até a opção de arrependimento, que é por meio do sacrifício do nosso Salvador, Jesus Cristo. Próximo ponto aqui, os pecados escondidos são revelados. Quando você vai lendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo o caráter do Senhor e vai observando, né, vai fazendo essa comparação e os nossos pecados escondidos que estão nas ocultas começam a ser revelados, tá certo? E a gente vai ir buscando a santificação. Outra coisa aqui, que a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Nós não vamos entrar em fundo aqui, né, em aprofundamento aqui, mas quantas narrativas da palavra de Deus nós observamos homens que foram desmascarados pela própria palavra. E também, queridos irmãos, quantos testemunhos de homens, de pessoas que ouvindo a palavra de Deus lançaram por terra a sua hipocrisia e também foram abrandados, né, foram transformados na sua rebeldia. A palavra de Deus é viva para isso, ela é apta para discernir o verdadeiro do falso e aquilo que precisa ser mudado. E nós temos que estar disponíveis para deixar o exame, né, dessa palavra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o homem deve se examinar a si mesmo, mas continuando na perícope do versículo, do capítulo, aliás, a gente vê que esse exame é pela palavra de Deus, né, pelo julgamento do Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo. O julgamento de Deus, quando vê que nós precisamos de ser repreendidos, e aí nós somos, né, castigados, chamada a atenção para não sermos aí condenados com o mundo, tá certo? Vamos para o nosso próximo ponto aqui. Ainda tem mais um aqui, né?
Então, coisa alguma pode ser escondida de Deus, toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, tudo está exposto, tudo está colocado ao lume, não existe nada, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, tá bom? Então, se o nosso coração se render à palavra de Deus, seremos salvos, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Se a gente se colocar à disposição, se o Espírito Santo falar com você, você se render à palavra do Senhor, então nós seremos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, em obediência à sua palavra. Então, queridos irmãos, próximo ponto aqui, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E é isso que a gente vai entender agora. O apóstolo vai dizer o seguinte, que as armas da nossa milícia não são carnais, certo? A milícia aqui, irmãos, né, do nosso exército, não são carnais, não são armas que podem ser confeccionadas, né, digamos assim, por homens, são armas divinas, espirituais. E aí, a gente vai lembrar aqui em Efésios capítulo 6 e o versículo 14, que ele diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, queridos, as nossas armas, as ferramentas que o cristão usa, né, contra os conselhos do mundo, não são estratégias meramente humanas, né, não são engenharia humana, digamos assim, de guerra humana, são estratégias espirituais, armas poderosas em Deus para desfazer todo tipo, né, de armadilha e de enfrentamento que o mundo tem imposto contra nós, tá certo? Então, queridos irmãos, são poderosas para quê essas armas? São poderosas para a destruição de fortalezas. Mas aí você pergunta, professor Willi, que fortalezas são essas? A gente pensa logo numa coisa tão mística, claro que tem um sentido místico por trás, demônios, principados, potestades, e a gente vai ver realmente que tipo, né, de atuação a palavra de Deus vai ser como armamento poderoso em Deus para destruir essas fortalezas, essas fortificações que lutam contra a igreja de Deus, tá certo? A Bíblia nos diz aqui que o mundo jaz o maligno, né? E o líder das forças do mal é o diabo. Então a palavra de Deus, ela é poderosa contra a luta ferrenha que a igreja tem o tempo todo, né? A respeito do diabo e dos seus anjos, tá certo? Então, por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. O diabo vai trabalhando, né? Vai induzindo ao erro ao ser humano que já está com a sua pretensa natureza a cair, a sua natureza pecaminosa em Adão. E aí a gente vai vendo que ele vai tentando se opor à igreja de Deus, mas a igreja não fica parada, né? Não é passiva, ela também, né? Milícia aqui, fala de soldados, né? De uma organização contra essas fortalezas malignas. Então também o diabo se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, e dentre outros vários males. Então há um conceito aí cosmológico, né, de organização do diabo contra a igreja de Deus. Ele está preparando, né, armadilhas, preparando ataques contra a igreja de Deus. Mas nós temos as ferramentas que são poderosas para destruir essas fortalezas. Vamos conhecer mais um pouco sobre essas questões agora no próximo slide. Então, contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo, como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, parte C. A palavra de Deus anula o mal com a graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Meus irmãos, quando a palavra penetra no coração do homem e faz o efeito, queridos irmãos, que tem que ser feito, né, que foi o propósito para isso acontecer, os grilhões, as fortalezas são derribadas, colocadas por terra. E aí, meus amados irmãos, nós vemos aí uma nova criatura, tá bom? Próximo ponto aqui, queridos irmãos, a destruição dos falsos argumentos. Quando a gente vai ler, né, o contexto imediato dessa palavra de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que já está lá na leitura bíblica também, a gente vai ver que essas fortalezas não são embates totalmente no âmbito assim espiritual. Claro que eu quero que os irmãos entendam o que eu estou falando, né? Nós temos questões aqui nesse mundo, né? São guerras que usamos
armas espirituais, mas que afligem aqui, né? Que acabam sendo tangíveis a nós. Por exemplo, né? Esse pensamento do aborto contra a família está atingindo, né? Fisicamente também a família, lacerando muitas pessoas. Mas a gente vai ver aqui, né? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mais poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruímos raciocínios falaciosos, né? E a gente vai ver aqui. Então são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. O diabo o tempo todo na sua máquina maldita, né, miserável, planeja o tempo todo mensagens falaciosas, mensagens falsificadas. E aí quando eu falei no âmbito espiritual também, no início eu queria dizer que quando muitas pessoas pensam nessa guerra espiritual, pensam em um demônio aparecendo, né, com chifre, todo caracterizado, mas na verdade, irmãos, há um grande trabalho do maligno com falsas verdades, um pressuposto verdadeiro, mas com uma conotação final toda mentirosa. E é isso que o diabo trabalha desde os tempos antigos, né, com heresias, pregando o errado, né, a palavra, colocando uma constante antropocêntrica no meio, quando ou seja, o homem no meio, quando é realmente para ser de adoração a Deus, então ele tende a fazer isso. Vamos ver o que diz aqui no próximo ponto, né? Então essas premissas falsas são o quê? Ideologias anticristãs como ateísmo, relativismo, oral, né? O secularismo, irmãos, que está adentrando muito em algumas igrejas e isso é um perigo. O marxismo, que a gente vê também muito aí, heresias que contradizem a mensagem da cruz. Então tudo isso é preparado, é arquitetado, mas a palavra de Deus ela tem poder para a destruição de todos esses falsos argumentos, tá certo? E aí, queridos irmãos, o método cristão para anular esses sofismas, né, é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Sofisma aqui no sentido, né, de uma verdade, digamos assim, uma meia-verdade, né, um discurso que parece ser verdade, mas no ponto, né, na verdade, né, no final das contas, tem um pressuposto totalmente falsificado. E nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração e saber manejá-la bem para que a gente esteja pronto para esses dias, tá certo? Para essa batalha infinda que nós, claro, infinda até o momento de Jesus voltar, né? Que a igreja vive lutando. Então o próximo ponto aqui, ponto 4, né? A destruição de toda altivez, de toda arrogância. Então altivez aqui, ó, significa toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus vai ser destruída, né? Vai ser colocada no seu lugar, no seu devido lugar, abaixo dos pés do Senhor, através da palavra de Deus. Então o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra, né? O poder de Deus, do Altíssimo coloca, né? No lugar, né? Em aprisionamento, né? Tudo aquilo que está contra a palavra do Senhor. E aí liberta a pessoa, né, que está em rebeldia, em orgulho, em jactância da vida, né, e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus, nesse aprisionamento. Mas a gente sabe que a palavra de Deus vai sendo pregada e vai aí repreendendo e vai derrubando essas fortalezas, vai destruindo totalmente essa altivez. Então, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Certo, irmãos? Quando um ateu se converte, quando um profano que blasfemava contra Deus se converte, é porque a palavra do Senhor colocou a altivez, a arrogância, né? O pressuposto mentiroso no seu devido lugar, subjugado através do poder de Deus, que é a autoridade sobre todas as coisas, tá certo? Vamos para o nosso último ponto aqui. A Bíblia nos torna humildes. E aí, irmãos, eu lembro agora, esses últimos dias, nós iniciando um curso de interpretação bíblica, né? A gente se lembra que alguns irmãos comentando sobre algumas falas que escutam por aí, dizendo que aquele que estuda a palavra de Deus, né, tem que ter cuidado para não ficar arrogante, tem que ter cuidado. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não ficar arrogante em várias coisas, né? Tem irmãos que ficam arrogantes porque recebem uma bênção de Deus financeira, ou porque foram elogiados. Aquele que estuda a palavra de Deus verdadeiramente, como ela ele vai ficar humilde, irmãos. Ele vai entrar nesse processo de humildade. O Espírito Santo que inspirou
a Bíblia Sagrada, vai lhe colocar no devido lugar. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Então Deus primeiro, irmãos, ele detesta a soberba, ele aborrece a soberba, como diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 6. Veja o que ele diz aqui, ó. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Os humildes aqui, irmãos, é aqueles que andam segundo a palavra de Deus, tá certo? Aqueles que estudam a palavra de Deus com o pressuposto de querer modificar a sua vida conforme Jesus Cristo. É o processo da santificação. O próximo aqui, ó, Deus abomina, ou seja, tem asco ou nojo, né? Os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Deus não se agrada, irmãos, aquele negócio, né? Que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Está aqui, irmão. Deus abomina os arrogantes, a pessoa que é arrogante, tanto o jeito que ele faz aquilo ali, o pecado, mas como a pessoa também que está fazendo isso. E para ela ser, né, transformada e viver geralmente, né, ser regenerado, aliás, como filho de Deus, ela precisa ouvir a palavra do Senhor e obedecer. E aí sim será amado do Pai, como diz a palavra do Senhor, né? Como diz ali no Evangelho de João. Aquele que ouve a minha voz, né, e obedece as palavras, eu amarei e será amado também do meu Pai. Então, queridos irmãos, aqui, ó, embora esteja nas alturas, diz em Salmo 138, versículo 6, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Das alturas, né? Essa palavra aqui, como se fosse uma distância, nessa palavra figurada, para a gente entender a distância que Deus está da sua criatura, digamos assim, em essência, em poder, em glória. No entanto, ele se atenta, ele chega perto, né, aqui dos humildes, porém dos arrogantes, ele mantém uma distância. De longe, ele se conhece de longe ele não sente o desejo de se aproximar daquela pessoa que é arrogante, tá bom? Ficou bem explicado aqui para você? Deixe nos comentários aí qualquer dúvida, né, qualquer a agregação, digamos assim, da aula de hoje, tá certo? Então, a palavra de Deus nos liberta da falsa sabedoria. Irmão, existe muita falsa sabedoria por aí. Então, veja o que diz aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria aí que vocês têm, né? Inveja amarga e ambição, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca, né? Em outra tradução diz que é diabólica, animal e terrena. Olha só, meus amados irmãos, como o apóstolo, né? Como o apóstolo Tiago, ele é contundente a respeito desse tipo de atitude, né? Uma sabedoria meramente humana. E existe muita gente arrogante aí se achando sábio, né? E achando que aquilo ali, na verdade, é uma coisa normal, que alguém que, entre aspas, estuda, deve ser daquele jeito. Mas, irmãos, ele com certeza não entendeu a palavra do Senhor e não está sendo conduzido pelo Espírito Santo nesse tempo, tá certo? Então, a Bíblia nos torna humildes ainda. Nós vamos ver que o próximo ponto, Cristo, é o nosso exemplo de humildade. Então, queridos, o maior exemplo de humildade. A gente vê homens na Bíblia, homens mansos como Moisés, homens tementes a Deus como Abraão, mas o nosso maior exemplo de humildade perfeita é Jesus Cristo. E a gente tem as marcas dessa humildade registradas na palavra de Deus. Então ele não teve usurpação, ser igual a Deus. Há uma referência aqui que eu acabei esquecendo de colocar, né, em Filipenses, que fala da kenosis, né, o termo grego, para dizer que ele não teve usurpação e ele se esvaziou de si mesmo. Vamos aqui, ele deixou a sua glória, como diz em João capítulo 17, versículo 5. Outra coisa aqui, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Jesus foi obediente. E tem muitos irmãos por aí, muitas pessoas por aí, né, que não querem ser obedientes. Jesus foi obediente a Deus. Ele, sendo Deus, ele não teve usurpação, ele esvaziou-se da sua glória, né? Deixou ali os seus atributos divinos para obedecer a uma missão, e isso com amor e alegria, certo? Não por tristeza, não por obrigação imposta, mas ele fez isso por voluntariedade. E é isso que nós temos que observar. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Meus irmãos, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse, né? Seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Então, se Paulo imitava a Cristo, ele estava dizendo, olha, essas atitudes que eu faço aqui, é as atitudes que eu observei em Cristo. Nós precisamos espelhar, refletir para essas gerações a Jesus Cristo como o maior exemplo da humildade. E o nosso último ponto aqui, queridos irmãos, para chegar ao final da nossa aula, a humildade é uma virtude cristã. Não há, olha o que eu vou dizer aqui no final para os irmãos, não há uma coadunação, não há
como é que eu posso dizer, uma parceria de um cristão e a falta de humildade, de um cristão verdadeiro e a arrogância. Não há, irmãos, não tem como. O cristão verdadeiro, ele é humilde porque ele aprendeu com o seu mestre e ele vai se tornando cada vez mais dependente dessa santificação de Deus, lhe tornando mais ainda servidor dos irmãos e humilde para cumprir com aquilo que a palavra de Deus diz. Veja aqui o que Mateus 18:4 diz, né? Portanto, aquele que se tornar humilde, né, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Jesus estava dando exemplo, estava também falando aí para que os discípulos pudessem entender de uma forma bem direta, né? Então, queridos, por último aqui, duas verdades para pensar no final dessa aula. Primeiro, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Somente a palavra, irmão, somente existem aí conceitos, ideias, né? Pensamento positivo, mas, meus irmãos, no final das contas, é só a palavra, somente a palavra, só a Escritura, né? Somente ela pode transformar, eu tô colocando só a Escritura aqui nesse contexto, né? Só ela que pode transformar a vida de um vil pecador. Ah, mas fulano entrou numa religião, numa seita, no Hare Krishna, agora se transformou numa pessoa calma, dá esmola aos pobres. Vamos ver o próximo ponto aqui, né? Então, uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus, ficou separado aqui, tá certo? Um erro meu, não pode ser verdadeiramente humilde. Meus irmãos, às vezes a gente vê a aparência de humildade, ou alguém que faz uma boa ação, aparentando que é humilde, mas se ela não tiver sido transformada pela palavra de Deus, o objetivo, o conceito realmente, no final da humildade, não sendo para glorificar aquele, né, que é humilde, realmente manso e humilde de coração, que é Jesus Cristo, ele não foi transformado. Essa humildade não é verdadeiramente uma humildade, como diz a palavra de Deus. Então, somente aquele, irmão, uma pessoa que foi purificada pela palavra de Deus, ele tem condições de prestar boas obras, uma obra legítima, um fruto digno de arrependimento e uma caridade que não se vangloria, mas faz aquilo ali por causa dessa conversão e dessa purificação, tá certo? Meus irmãos, essa é uma lição enorme, poderíamos falar muitas coisas, mas o nosso vídeo aqui é curto, né, para que os irmãos possam pegar aí essa síntese e aplicar na sua aula, aplicar também no seu cotidiano. Então vamos para a conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas, tá certo? Meus irmãos, ficamos por aqui em mais uma aula. Eu espero que tenha abençoado você. Não deixe de clicar, deixar o seu comentário e eu vou responder você também, tá bom, meus irmãos? Até a próxima aula, se Deus quiser, e a paz do Senhor Jesus. Amém.